Rafael acordou com um sobressalto, sentindo o peso de um braço desconhecido sobre seu peito, e ao virar o rosto, viu o rosto sereno de Miguel, seu colega de quarto heterossexual, dormindo profundamente ao seu lado na cama estreita do apartamento em Lisboa. O coração de Rafael disparou como um alarme silencioso, pois na noite anterior, após uma festa regada a vinho e confidências, Miguel havia-se deitado ali por acidente, mas agora, com a luz da manhã filtrando pelas persianas, Rafael percebia que aquele simples gesto havia aberto uma fresta irreversível em sua vida secreta. Ele se levantou devagar, o peito apertado pela culpa e pelo desejo reprimido, sabendo que nada mais seria o mesmo. Rafael, um jovem de 25 anos que trabalhava como designer gráfico em uma agência no Bairro Alto, sempre havia mantido sua orientação sexual em segredo, especialmente para Miguel, o amigo de infância que se mudara para o apartamento compartilhado há 6 meses. Miguel, 28 anos, engenheiro civil em uma construtora local, era o típico homem português, confiante, extrovertido, com uma namorada estável chamada Sofia e uma família conservadora em Porto que esperava um casamento católico em breve. Rafael, por outro lado, cresceu em uma casa onde o pai, um pescador aposentado de Setúbal, repetia que homens de verdade não choram nem se dobram, e a mãe, devota à Virgem Maria, via a homossexualidade como um pecado imperdoável. Essa pressão familiar moldara Rafael em um homem cauteloso, que escondia seus sentimentos atrás de piadas e noites solitárias no computador, navegando por fóruns anónimos sobre identidade LGBT. Naquela manhã, enquanto preparava o café na cozinha minúscula, Rafael ouviu os passos de Miguel se aproximando. Ei, cara, desculpa pela noite passada. Bebi demais e caí no sono na tua cama. Não foi nada, né? Disse Miguel com um riso descontraído, coçando a cabeça desgrenhada. Rafael forçou um sorriso, mas por dentro, uma tempestade se formava. O toque inocente de Miguel havia despertado memórias antigas, como o beijo roubado com um colega de escola aos 16 anos, que terminara em humilhação quando o rumor se espalhou. Ele respondeu casualmente, sem problema, acontece, mas decidiu que precisava manter distância. No entanto, o destino tinha outros planos. Dias depois, durante um jantar em família na casa dos pais de Miguel, que viera visitar Lisboa, Rafael foi convidado por insistência do amigo. A mesa estava farta de bacalhau e vinhos do Douro, mas o ar estava carregado de tensão. O pai de Miguel, um homem robusto de bigode grisalho, começou a falar sobre política. Esses liberais estão destruindo o país com essa agenda gay. No meu tempo, isso não existia. Rafael sentiu o estômago revirar, mas manteve o silêncio, trocando olhares rápidos com Miguel, que apenas deu de ombros. Sofia, a namorada, riu e concordou, dizendo, é verdade, as crianças precisam de exemplos tradicionais. Rafael se sentiu invisível, uma sombra na própria vida, e ao voltar para casa, confrontou Miguel pela primeira vez, você acha o mesmo que seu pai? Miguel hesitou, respondendo, não é bem assim, mas família é família, né? Não vamos discutir isso. A discussão não parou ali. Nas semanas seguintes, Rafael começou a notar mudanças sutis em Miguel, olhares mais longos durante as refeições, perguntas casuais sobre a vida amorosa de Rafael, que ele sempre desviava. Uma noite, após um jogo de futebol no Estádio da Luz, onde o Benfica venceu, eles voltaram animados, mas Miguel, embriagado pela vitória e pela cerveja, confessou, sabe, Rafa, às vezes eu penso sou mesmo hetero. Tipo, você é um cara legal, e eu me sinto bem perto de você. Rafael congelou, o coração acelerado. Era uma armadilha. Uma brincadeira. Ele rebateu, não viaja, Miguel. Você tem a Sofia. Mas as palavras de Miguel ecoavam, plantando sementes de dúvida e esperança. O conflito interno de Rafael se intensificava. Ele consultou um terapeuta em segredo, uma mulher idosa em um consultório no Chiado, que o incentivou a explorar seus sentimentos, mas alertou sobre os riscos em uma sociedade ainda marcada pelo machismo. Em Portugal, as coisas mudaram com o casamento gay em 2010, mas as mentes demoram mais, disse ela. Rafael ponderava, revelar-se para Miguel poderia destruir a amizade, mas calar-se era uma prisão. Enquanto isso, Miguel começou a se distanciar de Sofia, alegando trabalho, mas Rafael via os sinais, mensagens não respondidas, noites em casa sozinho. Uma tarde chuvosa, Rafael encontrou Miguel chorando no sofá. Sofia terminou comigo. Disse que eu estou distante. Rafael sentou ao lado, oferecendo conforto, mas o toque no ombro se prolongou, e Miguel se inclinou, seus lábios quase tocando os de Rafael. Ele recuou no último segundo, desculpa, eu não sei o que estou fazendo. Rafael, coração partido, murmurou, talvez você precise descobrir. Aquela noite marcou o início de uma tensão palpável no apartamento, onde cada olhar era uma batalha não declarada. Rafael decidiu agir. Ele marcou um encontro com um amigo gay de um grupo de apoio online, em um café no Príncipe Real, o bairro LGBT de Lisboa. Lá, ouviu histórias semelhantes,
rejeição familiar, perda de empregos por preconceito. Você tem que escolher, viver na mentira ou enfrentar o fogo, disse o amigo. Inspirado, Rafael planejava confessar tudo a Miguel, mas o medo paralisava. E se Miguel reagisse mal? E se contasse para a família? O clímax do primeiro ato veio quando os pais de Rafael vieram visitar. Durante o almoço, o pai notou a proximidade entre os dois. Vocês parecem casados, hein? Miguel riu, mas Rafael corou. Mais tarde, sozinho com o pai, ele ouviu: não me decepcione, filho. Seja homem. Aquelas palavras foram estupim. Rafael, trêmulo, decidiu que era hora de confrontar sua verdade, custasse o que custasse. A chuva caía torrencialmente sobre as calçadas de Lisboa, como se o céu chorasse as lágrimas que Rafael não conseguia derramar. Ele caminhava de volta do trabalho, o guarda-chuva esquecido, deixando a água encharcar sua jaqueta, enquanto repensava a conversa com o pai. Seja homem, ecoava em sua mente, uma frase que o perseguia desde a infância, quando ele preferia desenhar a jogar futebol. Agora, aos 25, aquela pressão familiar se entrelaçava com o desejo por Miguel, criando um nó impossível de desatar. No apartamento, Miguel o esperava com uma garrafa de vinho aberta. Precisamos conversar, Rafa. As palavras saíram hesitantes, e Miguel confessou: desde aquela noite na tua cama, eu não paro de pensar em você. Não é só amizade. Rafael sentiu o mundo girar. Era o que ele sonhara, mas agora, face a face, o pânico tomou conta. Você é hetero, Miguel. Tem uma vida inteira planejada com Sofia, família, igreja. Miguel rebateu: e se eu estiver errado sobre mim mesmo? E se isso for real? Eles se encararam, o ar carregado de eletricidade, mas Rafael recuou: não posso ser sua experiência. Isso me destruiria. A partir dali, o apartamento se transformou em um campo minado. Miguel começou a questionar sua identidade, lendo artigos sobre bissexualidade em segredo, enquanto Rafael lutava contra o impulso de ceder. Uma noite, durante uma discussão acalorada sobre um filme que assistiam, uma história de amor proibido, Miguel gritou: porque você me afasta. Eu vejo como você me olha. Rafael, lágrimas nos olhos, admitiu: porque eu sou gay, Miguel. Sempre fui. E você não sabe o que quer. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Miguel saiu batendo a porta, deixando Rafael sozinho com sua confissão e quando nas paredes. No dia seguinte, Miguel voltou arrependido. Desculpa. Eu não esperava isso, mas... faz sentido. Eles conversaram por horas, Miguel revelando dúvidas antigas, um crush por um amigo na universidade, ignorado por medo. Rafael compartilhou sua história, a rejeição do primeiro amor, o isolamento. Pela primeira vez, eles se sentiram conectados de verdade, mas a realidade bateu à porta quando Sofia ligou, querendo reatar. Miguel hesitou, mas atendeu: não, Sofia. Acabou. A decisão foi um alívio para Rafael, mas também o início de novos conflitos. A família de Miguel descobriu o rompimento e pressionou por explicações. Durante uma visita surpresa, a mãe, uma senhora devota com um crucifixo no pescoço, interrogou: o que há de errado com você? Sofia era perfeita. Miguel mentiu, alegando incompatibilidade, mas o pai suspeitou: é por causa desse Rafael. Vocês moram juntos, e ele parece diferente. A tensão escalou, e Miguel defendeu Rafael: ele é meu amigo, pai. Pare com isso. Mas as sementes da dúvida foram plantadas. Rafael, por sua vez, enfrentava sua própria batalha familiar. Sua mãe ligou, convidando-o para um jantar em Setúbal. Lá, entre pratos de sardinha assada, o pai anunciou: encontrei uma moça para você, filho. Filha de um amigo. Hora de casar. Rafael recusou, mas o pai insistiu: não seja ingrato. Nossa família precisa de netos. A pressão o sufocava, e na volta para Lisboa, ele chorou no comboio, questionando se valia a pena arriscar tudo por Miguel. Enquanto isso, a sociedade portuguesa, apesar dos avanços legais, ainda carregava preconceitos. No trabalho, Rafael ouviu colegas zombando de um desfile do orgulho gay: esses exageros só pioram as coisas. Ele se calou, mas internamente, fervia. Miguel, inspirado por Rafael, começou a frequentar um grupo de apoio LGBT no Arco do Cego, onde ouviu testemunhos de discriminação no emprego, violência nas ruas. Eu não imaginava que era assim, confessou a Rafael. Mas agora, eu quero estar ao seu lado. A relação deles evoluía em segredo. Passeios noturnos pelo mirador da Senhora do Monte, mãos dadas escondidas, beijos roubados na escuridão. Mas cada momento de felicidade vinha com um preço. Miguel perdeu amigos que o julgavam.
e Rafael enfrentou olhares desconfiados no bairro. Uma briga feia ocorreu quando Miguel sugeriu contar para as famílias: precisamos ser honestos. Rafael explodiu: honestos? Isso nos destruiria. Meu pai me deserdaria, e o seu te expulsaria. O ponto de virada veio em uma festa de aniversário de um amigo em comum. Lá, bêbados, eles quase se beijaram em público. Um colega viu e espalhou o rumor. No dia seguinte, Sofia confrontou Miguel: é verdade. Você e o Rafael. Miguel negou, mas a mentira doeu em Rafael, que se sentiu traído. Você me negou na frente dela. Como posso confiar? Miguel chorou: eu tive medo. Desculpa. A reconciliação foi amarga, mas fortaleceu o laço, forçando-os a decidir, esconder ou assumir. Rafael, exausto, procurou o terapeuta novamente. O amor exige sacrifícios, mas não autodestruição, aconselhou ela. Inspirado, ele planejou uma viagem para o Algarve, para eles pensarem. Mas antes, uma ligação da mãe de Miguel mudou tudo: seu pai está doente. Venha para Porto. Miguel partiu, deixando Rafael sozinho, questionando se o relacionamento sobreviveria à distância e às pressões. Na ausência de Miguel, Rafael refletiu sobre suas escolhas. Ele havia sacrificado sua paz interior pela esperança de amor, mas o custo era alto: insônia, ansiedade, medo constante. Vale a pena? Perguntou-se, olhando o Tejo da janela. A resposta viria com o retorno de Miguel, mas por enquanto, a tensão crescia, como uma onda prestes a quebrar. Miguel voltou de Porto com o rosto marcado pela fadiga, os olhos vermelhos de noites mal dormidas ao lado do pai no hospital. Ele teve um infarto. Os médicos dizem que é estresse, contou a Rafael, caindo no sofá como um peso morto. Rafael o abraçou, sentindo o cheiro de hospital misturado ao perfume familiar, e murmurou: sinto muito. Como você está? Miguel suspirou, confuso. Meu pai me perguntou sobre Sofia, e eu menti de novo. Mas lá, vendo ele frágil, pensei em nós. Eu não quero uma vida de mentiras. A confissão reacendeu a chama, mas também o conflito. Rafael, temendo o pior, argumentou: se você contar agora, com ele doente, pode matá-lo. Miguel rebateu: e se eu esperar, perco você. A discussão se estendeu pela noite, terminando em um abraço tenso, onde o desejo se misturava à dor. No dia seguinte, Miguel decidiu visitar o pai novamente, mas levou Rafael como amigo. Em Porto, na casa familiar com azulejos antigos, a mãe os recebeu com sopa quente, mas o pai, da cama, observou: vocês dois. Há algo estranho. Miguel desviou, mas o ar estava envenenado. De volta a Lisboa, a pressão social intensificou. Um artigo no jornal sobre um ataque homofóbico em uma discoteca no bairro Alto chocou Rafael. Podia ser nós, disse ele. Miguel, furioso, juntou-se a uma manifestação pelo orgulho, carregando uma bandeira arco-íris pela primeira vez. Fotos circularam nas redes, e amigos questionaram. Um deles, antigo colega de Miguel, confrontou: você virou gay agora. Que vergonha! Miguel defendeu: não é vergonha amar quem se ama. Mas perdeu o amigo, um preço doloroso. Rafael enfrentava sua própria cruzada. No trabalho, o chefe, um homem conservador, comentou o artigo: essas coisas atraem violência. Melhor ficar quieto. Rafael, impulsionado por Miguel, rebateu: silêncio é cumplicidade. O chefe franziu a testa, e dias depois, Rafael foi passado para trás em uma promoção. Coincidência, questionou-se, mas sabia a verdade. A discriminação sutil corroía sua confiança. A relação deles, agora mais profunda, trazia momentos de alegria roubada, piqueniques no Parque Eduardo VII, conversas sobre sonhos futuros. Miguel sonhava em abrir uma firma própria, Rafael em expor suas artes. Mas o idílio foi quebrado quando a mãe de Rafael descobriu uma mensagem no telefone dele: te amo, Miguel. Ela ligou histérica: o que é isso? Você é isso. Rafael, trêmulo, confirmou: sim, mãe. Sou gay. O silêncio do outro lado foi pior que gritos. Seu pai vai te matar, disse ela antes de desligar. O pai de Rafael veio a Lisboa furioso, batendo à porta como um vendaval. Você me envergonha. Saia dessa casa ou esqueça que tem família. Rafael chorou: pai, eu não escolhi isso. O pai rebateu: escolha mudar ou perca tudo. Miguel interveio: senhor, respeite seu filho. O pai o olhou com desprezo: e você? É o culpado. A briga escalou, terminando com o pai saindo, deserdando Rafael verbalmente. Abalado, Rafael questionou Miguel: valeu a pena?
Perdi minha família por você. Miguel, lágrimas nos olhos, respondeu: eu também perderei a minha, mas por nós. Eles se abraçaram, mas a ferida sangrava. Miguel, determinado, marcou uma conversa com seus pais. Em Porto, no hospital, ele confessou: pai, mãe, eu amo o Rafael. Somos um casal. O pai, fraco, murmurou: saia daqui. Você não é meu filho. A mãe chorou, como pôde. A igreja condena isso. Miguel voltou destruído, mas fortalecido. Eles me rejeitaram, mas eu escolhi você. Rafael, tocado, mas culpado, disse: o preço é alto demais. A tensão culminou em uma discussão. Miguel queria morar juntos abertamente, Rafael temia mais perdas. Estamos traindo nossas raízes? Perguntou Rafael. Miguel rebateu: nossas raízes nos traem. Uma traição inesperada veio de Sofia. Furiosa com o rompimento, ela espalhou o rumor no círculo social, incluindo o trabalho de Miguel. Colegas o isolavam, o chefe o alertou: isso afeta sua imagem. Miguel lutou, mas perdeu um projeto importante. Eles me veem como uma ameaça agora, desabafou. Rafael, solidário, procurou reconciliação com sua mãe. Em uma ligação emocionada, ela disse: eu te amo, mas preciso de tempo. O pai, porém, manteve o silêncio. Inspirados, eles se juntaram a uma ONG LGBT em Lisboa, ajudando jovens em situações semelhantes. Lá, viram histórias de superação, mas também de tragédias, suicídios por rejeição familiar. O clímax se aproximava com uma decisão moral. Miguel recebeu uma oferta de emprego em Madrid, onde a sociedade era mais aberta. Vamos embora. Começamos de novo, sugeriu. Rafael hesitou. E nossas famílias? Fugir é covardia. Miguel insistiu: ficar é suicídio emocional. A escolha pairava, cheia de controvérsias. Enquanto debatiam, uma manifestação anti-LGBT em Lisboa os confrontou. Gritando contra o lobby gay, manifestantes os reconheceram de fotos. Pedras voaram, e Miguel protegeu Rafael, levando um corte no braço. No hospital, sangrando, Miguel disse: veja o que a sociedade faz. Precisamos lutar ou fugir. Rafael, vendo o sangue, acordou para a realidade. O amor deles era uma batalha, e cada dia era uma escolha entre dor e liberdade. O corte no braço de Miguel cicatrizava devagar, uma marca vermelha que lembrava Rafael do custo de sua visibilidade. Sentados no apartamento, com curativos e chá quente, eles refletiam sobre o incidente. Aqueles idiotas não nos param, disse Miguel, mas sua voz tremia. Rafael, massageando o braço dele, respondeu: mas e se pararem? E se for pior da próxima? A dúvida se instalava, transformando o amor em um fardo pesado. Dias após a manifestação, a oferta de emprego em Madrid pairava como uma tentação. Miguel argumentava: lá, podemos casar legalmente sem olhares tortos. Portugal mudou, mas não o suficiente. Rafael contrapunha: fugir é abandonar nossas raízes. E as famílias? Elas precisam de tempo para aceitar. A discussão se repetia, cada um defendendo seu ponto com paixão, mas o impasse crescia. Uma visita surpresa da mãe de Miguel trouxe mais drama. Ela apareceu à porta, olhos inchados. Seu pai melhorou, mas o coração dele está partido por sua causa. Miguel a abraçou: mãe, eu não mudei. Só amo diferente. Ela olhou para Rafael com relutância: você o influenciou. Rafael defendeu: não, senhora. É quem ele é. A conversa terminou em lágrimas, com a mãe partindo sem promessas, mas plantando culpa em Miguel: eu a machuquei. Rafael, sentindo o peso, procurou sua própria mãe em Setúbal. Em uma caminhada pela praia, sob o sol poente, ela confessou: eu rezo por você todos os dias. Mas seu pai? Ele não perdoa. Rafael implorou: diga a ele que eu ainda sou o filho dele. Ela prometeu tentar, mas o pai enviou uma mensagem: não volte aqui. A rejeição cortava como uma faca, forçando Rafael a questionar: vale a pena persistir? No trabalho, as coisas pioravam para ambos. Miguel foi demitido sob pretexto de reestruturação, mas sabia que era preconceito. Eles viram as fotos da manifestação, desabafou. Rafael, solidário, dividiu as contas, mas o estresse financeiro adicionava tensão. Precisamos de estabilidade, disse Miguel, voltando à ideia de Madrid. Rafael, orgulhoso, rebateu: não fugirei. Lutarei aqui. Uma traição veio de um amigo em comum, que revelou para a família de Rafael detalhes íntimos. O pai ligou furioso: você e esse homem. Desgraça. Rafael,
chorando, desligou, sentindo-se exposto. Miguel o consolou, nós contra o mundo. Mas internamente, Miguel duvidava, e se Rafael o culpasse? Eles decidiram participar de uma conferência LGBT em Coimbra, buscando inspiração. Lá, ouviram palestrantes sobre direitos. Portugal liderou o casamento gay na Europa, mas o preconceito persiste nas famílias e ruas. Um painel sobre dilemas éticos tocou fundo. Assumir é liberdade, mas o custo para os entes queridos é ético. Rafael e Miguel debateram no trem de volta. Estamos sendo egoístas? Perguntou Rafael. Miguel respondeu, ou altruístas, mostrando o caminho. A crise culminou quando Sofia reapareceu, pedindo perdão a Miguel. Eu errei. Podemos tentar de novo. Miguel recusou, meu coração é do Rafael. Mas Sofia, vingativa, ameaçou, vou contar tudo para suas famílias. Miguel a confrontou, faça isso, e perca sua dignidade. Ela recuou, mas o dano estava feito. A mãe de Miguel ligou, sabendo mais detalhes. Abalados, eles avaliaram as perdas, amigos, empregos, família. O que ganhamos? Perguntou Rafael. Miguel respondeu, um ao outro. Autenticidade. Mas a dúvida persistia. Em uma noite de insomnia, Miguel confessou, às vezes, penso se eu errei em explorar isso. Rafael, magoado, rebateu, então vai embora. A briga os separou por dias, Miguel dormindo no sofá. A reconciliação veio em um gesto impulsivo. Rafael preparou um jantar romântico, com velas e música fado. Desculpa. Eu te amo demais para perder. Miguel chorou, eu também. Eles decidiram, ficariam em Portugal, lutando. Miguel procurou novo emprego, Rafael expôs suas artes em uma galeria LGBT. Mas o destino testou novamente. O pai de Miguel piorou, e ele viajou para Porto. Lá, pressionado, Miguel mentiu sobre o relacionamento para acalmar o pai. Ao voltar, confessou a Rafael, eu neguei nós para salvá-lo. Rafael explodiu, traição. Você me negou de novo. Miguel defendeu, era pela saúde dele. Uma mentira branca. A discussão escalou, mentiras destroem, gritou Rafael. Ferido, Rafael saiu, vagando pelas ruas de Alfama, ouvindo fado melancólico. Ele refletiu sobre escolhas, correto mentir por amor familiar. A dor o consumia. De volta, encontrou Miguel embalando coisas, se você não confia, melhor acabar. Rafael implorou, não. Vamos superar. Eles se reconciliaram, mas com cicatrizes. Decidiram terapia de casal, onde aprenderam sobre compromissos. Amor é negociação, disse o terapeuta. Inspirados, planejam contar tudo gradualmente às famílias. O alto trão se aproximava, uma reunião familiar conjunta. Mas antes, uma notícia chocou, o pai de Rafael sofreu um acidente, forçando uma visita. Rafael viajou para Setúbal, Miguel ao lado. No hospital, o pai, fraco, murmurou, porque trouxe ele. Rafael confessou, porque o amo. O pai, surpreendentemente, sussurrou, não entendo, mas... não quero te perder. Um vislumbre de esperança. De volta, eles celebraram, mas sabiam que a jornada continuava. A esperança brotava como uma flor teimosa no concreto de Lisboa, mas Rafael e Miguel sabiam que raízes frágeis podiam ser arrancadas por ventos fortes. Após a visita ao pai de Rafael, eles voltaram ao apartamento com um otimismo cauteloso. Ele não aceitou, mas não rejeitou, disse Rafael. Miguel sorriu, é um começo. Mas a realidade os aguardava, contas acumuladas, empregos instáveis, e o peso das escolhas passadas. Miguel encontrou um novo trabalho em uma construtora progressista, onde sua orientação não importava. Finalmente, respiro, contou. Rafael, motivado, organizou uma exposição de arte sobre identidade LGBT no Lisboa Factory, atraindo público. Críticas positivas vieram, mas também atas online, propaganda gay. Ele ignorou, focando no apoio. As famílias, porém, eram o maior desafio. A mãe de Miguel marcou uma visita, trazendo o pai convalescente. No jantar, tenso como uma corda esticada, o pai perguntou, vocês são juntos? Miguel confirmou, sim, pai. O pai suspirou, não aprovo, mas você é meu filho. A mãe acrescentou, daremos tempo. Não era aceitação plena, mas um degrau. Para Rafael, o pai melhorava devagar. Em chamadas, ele evitava o tópico, mas a mãe mediava, ele pergunta por você. Rafael visitou sozinho, levando fotos da exposição. O pai olhou, isso é o que você faz. Rafael explicou, é quem eu sou.
O pai murmurou: talvez eu esteja errado. Um milagre pequeno, mas significativo. A sociedade testava-os ainda. Em uma caminhada pelo Chiado, um grupo zombou: olha os maricas. Miguel rebateu: e daí? Rafael o puxou: não vale a briga. Mas internamente, fervia. Eles se envolveram mais na comunidade, voluntariando em abrigos para jovens LGBT rejeitados. Vendo histórias piores, adolescentes na rua por causa de pais, eles valorizavam suas batalhas. Uma escolha controversa surgiu quando um amigo pediu que mentissem sobre sua relação em um evento familiar. Para não chocar os velhos, disse. Miguel recusou: não mais mentiras. Rafael concordou, mas questionou: correto impor a verdade sempre. O clímax final veio com uma proposta: casar em Madrid, convidando famílias. Um teste definitivo, disse Miguel. Rafael hesitou: e se rejeitarem? Miguel insistiu: então saberemos. Planejaram, enviando convites. Respostas variaram: mãe de Miguel sim, pai talvez, mãe de Rafael sim, pai não. No dia, na capela simples, com amigos ao lado, eles trocaram votos. Prometo-te amar apesar de tudo, disse Rafael. Miguel ecoou: e pagar o preço juntos. Famílias compareceram parcialmente, um misto de lágrimas e silêncios. O pai de Miguel apertou a mão de Rafael: cuide dele. O de Rafael enviou uma mensagem: parabéns, filho. De volta a Lisboa, casados, eles refletiam sobre a jornada: traições superadas, danos curados, despertares dolorosos. Pagamos caro, mas ganhamos liberdade, disse Miguel. Rafael assentiu: e consciência. A vida prosseguia, com altos e baixos. Eles adotaram um cão, simbolizando família própria. No trabalho, prosperavam, na sociedade, inspiravam. Mas cicatrizes permaneciam, amigos perdidos, familiares distantes. Em uma noite estrelada no castelo de São Jorge, olhando a cidade, Rafael perguntou: faria tudo de novo? Miguel respondeu: sim, por você. A história deles, cheia de confrontos e despertares, levanta uma questão: é certo priorizar o amor próprio e romântico acima das expectativas familiares e sociais, mesmo que cause dor aos entes queridos?